Vamos falar sobre tratamento de esgoto usando minhoca? Pode parecer papo de doido, mas não. Aguenta a vinheta. Olá, meu caro e minha cara, Dr. Fábio, nosso canal da EcoClass, para mais um programa sobre bate-papo sobre saneamento. E hoje eu trago para a nossa conversa uma abordagem das tecnologias verdes aplicadas ao saneamento. Vamos procurar entender esse paradigma, essa nova forma de encarar o tratamento de esgoto e aproveitar para falar com vocês sobre o vermifiltro. É, vamos conhecer esse processo de tratamento que não é novo, mas que aqui nas nossas paragens ainda está chegando muito devagar. Então, vamos lá? Bora lá bater um papo sobre saneamento. Amigos e amigas, vamos lá conversar sobre as tecnologias verdes aplicadas ao saneamento e o vermifiltro. Antes disso, como é de costume, vamos contextualizar o papo. E começo falando, nessa contextualização, falando sobre a gestão de águas residuais. Há dois modelos clássicos para gerir o esgotamento sanitário. Um é o sistema centralizado. No sistema centralizado, o esgoto gerado em N subbacias, ele é coletado em extensas redes de esgotamento, reunidos em alguns pontos específicos, onde há estações elevatórias de esgoto que vão recalcar esse volume, essa vazão de esgoto coletada para uma única estação de tratamento de esgoto. Não preciso nem dizer que essa estação de tratamento de esgoto, essa ET, ela tem dimensões gigantescas, né? Em geral, por conta disso, o sistema centralizado ele é visto em grandes centros urbanos, onde há uma elevada densidade populacional. Então vejam aqui, o esgoto, a vazão de esgoto é coletada ao longo de diversas residências, muitas em diversas localidades, e convergido para uma única estação de tratamento de esgoto. Já o sistema descentralizado de esgotamento sanitário é exatamente o que falamos, só que fragmentado. Fragmentado em pequenos pedaços, em comunidades, ou fragmentados no seu ponto de origem. O sistema descentralizado de esgotamento sanitário, ele é definido como um sistema onde o esgoto gerado, ele é coletado próximo desse ponto de geração. Pode ser num pequeno grupamento de residências, ou pode ser individualmente aqui numa única residência. O nosso país, ele adota como forma prioritária de gestão de suas águas residuárias o sistema centralizado. Porém, somos um país de dimensão continental e com uma diversidade em termos de espalhamento de pessoas. Por isso, o sistema descentralizado, mesmo que minoritariamente, traz um papel importantíssimo no que diz respeito à busca da universalização do saneamento, porque leva à possibilidade do esgotamento sanitário a áreas com baixa densidade demográfica, aonde o sistema centralizado não cabe. Tá? E esse sistema descentralizado, ele pode ser subdividido em duas modalidades. Uma, talvez a mais conhecida, é o sistema unifamiliar. No sistema unifamiliar, que pode ser também chamado household on-site ou simplesmente sistema residencial, o tratamento de esgoto acontece no quintal da residência. É possível, inclusive, separar as águas servidas, as águas cinzas, as águas negras e as águas amarelas. Você consegue fazer isso ou não, né? Vai depender, é claro, do interesse da família. E a outra modalidade é o sistema comunitário, ou clusters, aonde é como se fosse um sistema centralizado em menor escala, porque há um agrupamento de vazão, é claro, em muito menor volume, e esse grupamento de vazão é tratado conjuntamente. No Brasil, o CONAMA 377, ele considera uma ET de pequeno porte, típica dessa aqui, ó, do sistema comunitário, como sendo uma ET que atenda a uma vazão de projeto de até 50 litros por segundo, ou com capacidade para receber esgoto de até 30 mil habitantes. Essas estações de tratamento de esgoto aplicados nesses sistemas comunitários, ela pode ou não ser operada pelo poder público. O que significa isso? Significa que o poder público, o Estado, pode
oferecer a construção e instalação de equipamentos que componham esse sistema comunitário de esgotamento sanitário, mas que não opere e que cabe à comunidade local, à população atendida, cuidar da operação do sistema. Por isso, novamente por isso, que o sistema descentralizado é encarado como uma estratégia de inclusão social. Imagina o que é necessário para ter um sistema centralizado de esgotamento sanitário. É necessário que haja um número de pessoas que pague por ele, porque nós pagamos por esse serviço. Quando nós temos uma baixa densidade demográfica, levar redes que interliguem residências que estão muito afastadas umas das outras encarece. Então, o que vai se fazer com essas localidades? Quilombolas, assentamentos rurais, pequenos municípios do interior do nosso país. Esses lugares não podem ficar sem esgoto. É por isso que o sistema comunitário, por exemplo, juntamente com o sistema unifamiliar, compondo o sistema descentralizado, oferecem essa opção de auxílio, de aporte à universalização do esgoto. Daí a importância dessa forma de gerir o esgoto no nosso país. O sistema centralizado, olha só a importância deles, para a gente conseguir mensurar o papel dessa forma de gerir esgoto dentro do modelo de gestão de águas residuais. Dados da ANA dão conta de que no Brasil são produzidos em torno de 9 toneladas por dia de esgoto. Desse montante, quase 1.000 toneladas são direcionados para sistemas unifamiliares ou comunitários. Quer dizer, dessas cerca de 9 toneladas, 9.000 toneladas, 1.000 toneladas são encaminhadas para um sistema descentralizado de esgotamento sanitário. Isso equivale a dizer que 12% desse montante de esgoto produzido é encaminhado, sobretudo, para sistemas compostos como esse aqui, de uma fossa séptica, ainda sendo esse aqui a ferramenta mais empregada dentro do sistema descentralizado de esgotamento sanitário. Mas, meus caros e minhas caras, o sistema descentralizado, hoje, pura força de expressão, já há um bom tempo, tem trazido à tona a possibilidade de implementar novas formas de tratar esse esgoto, que não seja única e exclusivamente a fossa séptica. Abrindo a porta, abrindo a possibilidade, dentro dessa forma de gerir o esgoto, de enxergarmos espaço para o uso de tecnologias verdes. O que significa isso? O que vem a ser esse conceito de tecnologias verdes aplicadas ao saneamento? As tecnologias verdes, elas englobam processos de tratamento de esgoto que mimetizam, que reproduzem o que acontece na natureza, nos ecossistemas. A forma como o esgoto, como o esgoto natural, vamos dizer assim, a matéria orgânica é gerida na natureza, é imitada nesses processos. De forma que há uma ideia de que, se é na natureza a matéria orgânica ela entra num ciclo de reutilização, é sinal que aquilo não é resíduo, é sinal que aquilo é recurso. Portanto, essa é uma das grandes bases das tecnologias verdes, é encarar o esgoto como recurso recuperável. Assim, os processos aplicados dentro dessa concepção de tratamento de esgoto, eles visam a ciclagem dos elementos, ou seja, recuperá-los e torná-los aptos a serem novamente utilizados. Não preciso dizer, portanto, que as tecnologias verdes, elas se baseiam num desenvolvimento sustentável. E por se basear nesse desenvolvimento sustentável, elas buscam processos simplificados que requerem o menor aporte possível de energia para que ela funcione e de investimento, quando, é claro, comparado a sistemas convencionais. Dessa forma, as tecnologias verdes, elas promovem uma melhor gestão e proteção, não só dos recursos hídricos, mas também da saúde pública. E como a gente está falando de sistemas
de tratamento próximo, muito próximo à população, em alguns casos, operado por essa população, é muito clara a alusão da educação, da pedagogia, da possibilidade de construção de conhecimento, de apoderamento dessa população local sobre esses processos, sobre como a natureza trata os seus recursos e como nós também podemos tratar os nossos recursos. Essas tecnologias verdes aplicadas ao saneamento, elas têm um diferencial, portanto, do modelo convencional. O modelo convencional, as soluções convencionais para o tratamento de esgoto, ela tem um fluxo linear. É gerado o esgoto, esse esgoto é tratado e esse esgoto tratado é lançado no corpo hídrico. Acabou. Uma linha reta. Já as tecnologias verdes, não. E aí nasce, portanto, um novo conceito, um novo paradigma, que é o ecossaneamento. O ecossaneamento é a tradução disso tudo aqui, ó, tecnologias verdes aplicadas ao saneamento. O ecossaneamento, ele tem como missão mostrar que é possível transformar esse fluxo linear num fluxo cíclico, aonde o esgoto gerado ele é tratado e recuperado seus recursos. E assim, sucessivamente, eu consigo fazer com que o meio ambiente lucre e a sociedade igualmente lucre. Eu tenho, então, além de um gerenciamento ecológico, eu tenho também uma aplicação sustentável do ponto de vista econômico para o tratamento de esgoto. Esse novo paradigma para o saneamento, ele logo deve migrar do sistema descentralizado, dessas ETs de pequeno porte, desses tratamentos unifamiliares, para isso aqui, para os sistemas convencionais. Cada vez mais há uma clareza no mundo acadêmico de que é importante mudarmos essa concepção. Há um forte movimento, por exemplo, trazendo a ideia de que estação de tratamento de esgoto, esse termo, ele logo ele vai deixar de existir. Ele será substituído por estação de recuperação de recursos. Galera, esgoto tem água para ser recuperada, tem nutrientes para ser recuperado e tem possibilidade de ser aplicado na geração de energia. Onde tem resíduo lá? Não sei. Não sei, e porque, na verdade, não tem. E esse arcabouço que acabamos de desenhar para o ecossaneamento, ele tangencia ideias modernas que trazem esse novo olhar, não só para o meio ambiente, mas para o meio urbano e para a vida como um todo. Quais são essas premissas do ecossaneamento? A permacultura. A permacultura é uma filosofia, é uma forma de encarar a aplicação da tecnologia em comunhão com as crenças, com a forma de viver daquela população local. Ou seja, a permacultura, é como está aqui escrito, ela congrega o saber científico com as tradições populares. Ela leva o avanço tecnológico, as conquistas tecnológicas para as populações tradicionais e não as violenta. Muito pelo contrário, permite que essa população se apodere dessa tecnologia sem que o seu dia a dia seja, sem que as suas crenças, sem que as suas tradições sejam drasticamente modificadas. Outra premissa do ecossaneamento é a economia circular. Aliás, eu só não usei o termo, mas desde o momento em que comecei a falar com vocês sobre tecnologias verdes, eu estou falando de economia circular, que é justamente a ideia de que não existem resíduos, existem insumos a serem reinseridos na cadeia produtiva. E, obviamente, como também está muito claro desde a primeira frase sobre tecnologias verdes, a sustentabilidade, essa necessidade de equilíbrio entre a economia, entre as necessidades econômicas, necessidades sociais e o meio ambiente, ou seja, o viver o hoje, usufruindo
do que a natureza, do que os recursos naturais têm para nos oferecer, porém, sem que isso comprometa as gerações futuras. O ecossaneamento, esse novo paradigma do tratamento de esgoto, ele tem essas bases, ele é assentado nessas bases. Logo, todos os processos de tratamento, para serem chamados de tecnologias verdes e fazerem parte desse paradigma do ecossaneamento, tem, de alguma forma, tangenciar esses três universos de conceitos. Vou trazer aqui para vocês alguns exemplos, portanto, dessas tecnologias que se aplicam nesse paradigma de ecossaneamento. Aqui, por exemplo, nós temos o tanque de evapotranspiração, uma tecnologia que utiliza a bananeira. A gente vai falar tanto de bananeira. E sabe por que utilizamos a bananeira? Rapidinho, tá? Não é o nosso foco, não. Mas é porque, vejam só, esse tanque de evapotranspiração, ele é totalmente fechado. As águas negras, o esgoto da família é encaminhado para cá e ele fica condicionado aqui. Isso aqui ó, é impermeabilizado. Nossa, que trava-língua, hein? Impermeabilizado. E o líquido, para não transbordar, ele evapora. Ele evapora e transpira. Como transpira? Através dessa planta aqui, da bananeira. A bananeira ela é utilizada porque ela tem folhas grandes e que permite a transpiração, a perda de água da planta para controle osmótico, para controle da sua temperatura, e essa perda de água para o ambiente ajuda a controlar a questão do volume desse tanque. Então, a bacia de evapotranspiração, ela permite essa ideia, ser inserida nessa ideia de tecnologia verde. E ela pode fazer par com um outro processo, que é o círculo de bananeiras. O círculo de bananeiras, ele é construído de tal forma a receber águas cinzas, águas vindas de máquinas de lavar roupa, com detergente, da pia, por exemplo, que é sabão. E olha só que bacana. É possível encontrarmos pelo nosso Brasilzão afora sistemas do tipo unifamiliar, aonde esses dois processos eles são conjugados. O tanque de evapotranspiração recebe os resíduos, as excretas, as fezes da família, e o círculo de bananeira, as suas águas cinzas, as águas vindas da máquina de lavar roupa, do chuveiro. E dessa maneira é possível fazer a ciclagem de recursos. Eu posso produzir nesses processos aqui o adubo, por exemplo. Né? Enfim, aqui o protagonismo é total da população aqui, dessa família, desses habitantes dessa casa, porque eles tiveram que entender esses processos, eles tiveram que entender que o que eles estão fazendo aqui é algo que está imitando o meio ambiente e que está promovendo uma proteção dos recursos hídricos e da sua saúde. Olha os ganhos que tem. E o que mudou na vida deles? Nada. Não mudou absolutamente nada. Eles continuam vivendo normalmente. Eles tiveram condições de gerir tudo isso daqui, porque são processos simples. Tem ainda a possibilidade de não só a bananeira, mas de haver outras plantas por aqui. Enfim, tanto o tanque de evapotranspiração como o círculo de bananeira são exemplos de tecnologias verdes aplicadas ao ecossaneamento. Da mesma forma que os alagados construídos ou wetlands construídas. As wetlands construídas, elas têm ainda a capacidade de serem aplicadas, de serem concebidas em uma dimensão maior, abrigando no sistema descentralizado o modelo comunitário. E é um processo, digamos que até moderninho. Né? As wetlands construídas trazem em seu arcabouço conceitual uma possibilidade de interação no que diz respeito à remoção não só de matéria orgânica, mas também de nutrientes. O reaproveitamento do solo, o aproveitamento das plantas, o embelezamento do local através de uma jardinagem. Quer dizer, as wetlands construídas, os alagados construídos, também se apresentam como tecnologias aplicadas ao ecossaneamento. Mas, tanto uma como a outra, talvez num outro bate-papo, a gente detalhe melhor. Por quê? Galera, eu quero conversar mesmo com vocês sobre o vermifiltro.
porque ele, para muitos de vocês que estão me ouvindo aí nessa conversa, pode ser uma grande e bacana novidade. O vermifiltro, ele foi idealizado lá no Chile, na Universidade do Chile, na década de 1998, pela equipe de Soto e Toá. Ele é conhecido por lá, e em outras partes do nosso mundão, como sistema Toá, justamente em homenagem a um dos seus desenvolvedores. Ele basicamente pode ser definido como um filtro biológico aeróbio, percolador, de fluxo descendente e intermitente, com um diferencial. Na sua área superior, há uma camada de substrato, no seu meio filtrante, há uma camada que abriga uma população de minhocas detritívoras. A espécie mais utilizada é a Essênia fétida, mas também pode ser a outras espécies, desde que ela seja detritívoras, quer dizer, desde que seja uma minhoca que se alimente de detritos, de restos de comida, que se alimente de esgoto. Galera, isso parece loucura, mas quando foi concebido, entendeu-se que a introdução da minhoca na camada superior de um filtro biológico traria para esse sistema um salto tecnológico e de potencial aumento em sua eficiência muito interessante. Por quê? Imaginem a possibilidade de você ter um animal que come partículas de esgoto, que se alimenta de esgoto, e eu nem vou falar do que ele vai fazer com esse esgoto quando ele faz cocô, deixa para daqui a pouco. E logo abaixo dele, logo abaixo dessa camada com essas minhocas, no seu meio filtrante, você tem ainda a possibilidade de ter a formação de um biofilme bacteriano. Você tem um processo de filtração física, pela própria granulometria desse meio filtrante, e você tem a filtração biológica e ainda as minhocas se alimentando dessas partículas de esgoto. É, sem dúvida, um processo muito interessante. E aqui estão, então, esses dois atores principais. Um deles é a minhoca. Olha só, agora eu posso falar, né? Sem spoiler. A minhoca, ao se alimentar dessas partículas de esgoto, o cocozinho da minhoca é o verme composto, o popular humus. E o humus, ele tem valor agregado. Vou falar dele melhor daqui a pouquinho, tá? O fato é que a minhoca, quando ela come esgoto, ela produz humus. E logo abaixo, no meio filtrante, eu tenho o biofilme se formando na superfície desse meio filtrante. E sabemos muito bem, porque já falamos um pouco do biofilme em outros momentos, que de todas as estruturas de tratamento, por exemplo, da biomassa em suspensão no floco biológico, o biofilme é uma estrutura estupidamente protetiva para os micro-organismos. O EPS oferece uma camada protetiva para que os micro-organismos possam atuar de uma maneira muito mais segura e estável. Logo, a gente tem dois atores e que se conversam, porque as minhocas, é claro, elas não ficam paradas apenas na superfície desse substrato, elas percolam por todo o substrato e vão comendo, e ao se alimentar, eventualmente, elas vão se alimentando também de biofilme. Então, essa matéria orgânica acumulada aqui no biofilme é transferido para a minhoca. Vejam que a minhoca acaba sendo o ponto final de toda a matéria orgânica ou dos nutrientes aportados nesse sistema de tratamento. Olha só aqui, ó. Nosso amigo André Rinaldi, da empresa Essênia, ele me forneceu aqui esse videozinho. Olha que bacana. Vou até tirar o som aqui. As minhocas, elas ficam aí na superfície, elas andam para lá, andam para cá. Na verdade, elas andam atrás de esgoto, elas andam atrás da comida. E ao passar, ao percolar por todo o substrato, por todo o meio filtrante, elas permitem que o seu próprio corpo
seja um elemento para formação de biofilme e também funcionando como um biofiltro. Galera, dados de literatura dão conta que a minhoca ela pode remover de 90 a 92% de sólidos dissolvidos, de 90 a 95% de sólidos totais em suspensão, cerca de 90% da DBO e de 80 a 90% da DQO. Só no processo digestório que ocorre nelas. E mais ainda, elas têm uma tolerância ao ambiente que vai no que diz respeito à acidez ou à alcalinidade, que permite que elas sobrevivam com qualidade numa faixa que vai de 4 a 9. Ou seja, as bichinhas são duras na queda. E aí, uma outra vantagem ainda do vermifiltro. Como essas minhocas elas não param, elas se movimentam, elas criam túneis dentro do meio filtrante, que promove uma aeração natural ao longo de todo o substrato, o boron action. Esses túneis permitem que o ar penetre no substrato. É por isso que a gente consegue observar no vermifiltro, inclusive, a nitrificação. E por ter essa aeração provocada, essa aeração natural provocada pela ação dos túneis formados pelas minhocas, não há formação de pontos anaeróbios, ou se há, é em muito pequena escala, e isso impede a formação e liberação de gás sulfídrico. Quer dizer, o vermifiltro ele não é um processo que exala odor desagradável, é um processo aeróbio. E olha aqui, falei para vocês que a minhoca adora comida. É muito interessante. Aonde está o substrato, ela vai e começa a comer. Aqui, ó, começa a comer o esgotão. E vai gerando o humus. Vai fazendo um cocôzinho, transformando esgoto em humus. E sabe o que é bacana? Galera, o vermifiltro é o único processo de tratamento de esgoto de verdade que não gera lodo. Ele gera humus. E o humus não é lodo. O humus é adubo. Ele tem valor agregado. Você consegue comercializá-lo aí numa média de R$ 11 o quilo. Ou seja, o vermifiltro é a cara do ecossaneamento. Percebem? O que a gente precisa? Precisa de energia para introduzir ar? Não, porque as minhocas fazem isso. Posso recuperar, posso observar a ciclagem dos recursos? Sim. Posso utilizar a água, o efluente tratado como água de reuso, e posso utilizar o humus para uso próprio ou vendendo. Quer coisa melhor? Olha aqui, ó, a configuração do processo. Nós temos aspersores, muito parecido com o que a gente vê no infiltro biológico percolador, porém, ele é espalhado ao longo de todo o reator, porque eu tenho que garantir que o esgoto ele esteja homogeneamente espalhado, que haja uma boa aspersão, porque se não, o que vai acontecer? Além de eu ter caminhos preferenciais, e isso implica na formação de biofilme apenas em algumas áreas do biofiltro, o que não é bacana, mas também implica na aglomeração das minhocas, porque como eu acabei de falar, a minhoca vai estar onde vai estar a comida. Então eu tenho que ter uma aspersão homogênea, intermitente, porque eu preciso ter o cuidado de não matar as minhocas afogadas, né? Então, é necessário que haja uma alimentação intermitente para que o ambiente não seja afogado. E aqui, o meio filtrante, onde vai se desenvolver o biofilme, ele abre espaço para um mundo de opções. Eu posso ter o meio filtrante tradicional, o meio suporte tradicional, brita, areia, posso ter cascalho, posso ter seixos, posso ter argila expandida, posso ter casca de coco, posso ter fragmentos de pneu, posso ter biomídias, posso ter o que eu quiser, posso ter elementos que absorvam, que possuem uma afinidade para absorver fósforo, por exemplo, como argila expandida, enfim. Abre espaço para, perdão, não só a inovação, no que diz respeito a aumentar a potência de eficiência, como também abre espaço para o uso de elementos da região.
Imagina uma região onde hajam plantações de coqueiro, onde tem muito coco. Eu posso usar fibra de coco como elemento filtrante. Uma região onde eu tenho muitos seixos, eu posso usar o seixo, enfim. Novamente, o verme filtro, ele traz na sua essência tudo aquilo que se espera de uma tecnologia verde aplicado ao saneamento. E aí, quando a gente fala do humus, vejam só, é gerado cerca de 50 quilos por metro quadrado ao ano. E qual que é a manutenção, a retirada desse humus? Então, acontece uma vez ou duas vezes por ano, e sabe o que é interessante? Vocês podem estar pensando, pô, tem um cara aqui pisando e ele está primeiro dando uma mexidinha e depois ele vai tirar o humus. É necessário tirar esse humus, tirar esse material e colocar outro material. Como que faz isso sem tirar a minhoca? Sabe como faz isso, galera? Atraindo a minhoca para outro canto. Ó, vejam aqui. Aqui, por exemplo, tem esses aspersores aqui. Vocês estão vendo esses azulzinhos? São aspersores. Se eu desligo esse aspersor, e é esse outro aqui do fundo que está ligado, concordo que com o tempo essa região aqui, ó, vai ficar sem esgoto. Ficando sem esgoto, a minhoca vai olhar e falar, ei, galera, acabou a comida, vamos atrás. E vem para cá, porque o esgoto está aqui. O camarada vem cá e faz a manutenção nessa área. Terminou aqui? Desliga o próximo aspersor. Faz a mesma coisa. A ausência de esgoto na região do tanque permite que as minhocas migrem para onde está o esgoto e permitem, portanto, que haja toda essa movimentação sem ter perigo de acidentalmente arrancar as minhocas daí. E aqui tem um exemplo de uma planta de tratamento no Chile, com capacidade, com uma vazão nominal de 270 metros cúbicos por dia, atendendo a 1.350 habitantes. Ou seja, caracteriza-se um sistema descentralizado. Aqui nós temos, portanto, uma modalidade de sistema comunitário de tratamento de esgoto dentro desse sistema de gestão descentralizada. Galera, concorda que isso pode ser muito bem aplicável, replicado no nosso país? Vocês podem estar pensando, mas nós já temos as wetlands construídas, nós já temos as lagoas de estabilização? Sim. Mas em termos de manutenção, esses processos não ganham do verme filtro justamente pela facilidade operacional e o plus, a formação do humus. Sem contar que, em se tratando tanto da wetland, mas sobretudo das lagoas, o dimensionamento do verme filtro ele é menor, digamos assim, que ele ocupa uma grande área como qualquer outro processo que se encaixa nessas tecnologias verdes, ele ocupa grande espaço comparado com os processos convencionais, porém, comparação por comparação, verme filtro com lagoa, o verme filtro ele ocupa menos espaço. E mais, a gente não está aqui numa competição, né? Nós estamos aqui para mostrar possibilidades. Em algum momento, a lagoa vai ser uma opção melhor, mas temos que ter outras opções. Está aí o verme filtro. E, pasmem vocês, galera, minhoca não come só esgoto de gente, não. Minhoca come esgoto de fábrica. Olha só, isso aqui é um verme filtro instalado em um laticínio no Canto de Minas, com uma vazão nominal de 30 metros cúbicos dia. O verme filtro tratando efluente industrial. É claro, essa planta, e isso não é demérito por verme filtro, já que a gente tem o parrudo lodo ativado também, muitas vezes com um pré-tratamento do efluente industrial usando uma flotação por ar dissolvido. Né? Então, nessa planta, né, nesse laticínio, o fluxograma é justamente isso. Nós temos aqui uma flotação por ar dissolvido, seguido do verme filtro. E, galera, olha só a eficiência global. Uma DBO de cerca de 4.500 cai para 100. 97,5% de eficiência de remoção de DBO, 97,6% de remoção de fósforo, 73% de conversão de nitrogênio em nitrato e quase 100% de remoção de sólido suspenso. Isso, para uma tecnologia verde, é muito bom. Então, meus amigos e minhas amigas, eu espero que vocês tenham gostado do verme filtro e que isso tenha aguçado a sua curiosidade para conhecer mais. Tá? Antes de me despedir de vocês,
eu quero dizer que a EcoClass, ela tem um conteúdo exclusivo sobre o saneamento inclusivo. Trata-se de um curso EAD proferido pelo nosso querido e amado Vitor Chaves, um entusiasta do ecossaneamento, um cara com uma vivência gigantesca dentro desse contexto de levar tratamento de esgoto para regiões carentes, para regiões desprovidas dessas ferramentas de proteção de natureza e de saúde pública. Nesse nosso curso em EAD de saneamento inclusivo, vocês terão a oportunidade de ter todo esse histórico e se aprofundar, sobretudo, nas wetlands construídas. Então, se você se interessou, dá uma olhada aqui no nosso link aqui embaixo, clica lá. Amigos e amigas, espero realmente que tenham gostado e aí peço encarecidamente, não custa nada, clica lá no joinha, é rápido. Se ainda não acionou o sininho, aciona. Nossos conteúdos, nossos bate-papos são sempre trazendo assuntos interessantes e que tentam ser pílulas didáticas. Manda esse conteúdo para os seus contatos, ajude-nos a divulgar, a expandir esse tipo de informação. Compartilha com a tua rede e siga-nos em nossas redes sociais. Estamos lá para atendê-los, para oferecer o que temos de melhor, para compartilhar com vocês tudo o que podemos para fazer com que o saneamento seja algo de fácil acesso, seja inclusivo. Assim, amigos e amigas, me despeço de vocês e até a próxima! Olá, até o like.